Outro dia eu saí com um amigo meu, a gente tava conversando sobre a infância. Nós temos filhos, né? Eu tenho três, ele tem cinco filhos, é o José, que é casado com a Rebeca. E a gente conversando, comparando as infâncias, eu cresci no interior do estado, ele cresceu na capital, e a gente percebeu algumas diferenças. Além disso, e mais do que essas diferenças, a gente conversou também sobre a repercussão da nossa infância no nosso presente hoje, né? E eu refleti sobre o quantas peculiaridades eu passei na minha infância que os meus próprios filhos não estão passando hoje, por ter outro contexto geográfico e outro contexto social também. E aí me veio a ideia de selecionar algumas dessas histórias que eu vivi lá atrás e escrever crônicas do que eu lembro daqueles momentos. E com isso surgiu o livro O Som da Bola no Chão Mudou. O personagem principal aqui não sou eu. O principal personagem desse livro aqui é a infância. Eu escrevi não com a possibilidade ou não com a intenção de ficar voltando ao passado com aquele saudosismo, mas para relatar uma infância e então gerar no leitor algumas reflexões de o quão bom é a infância, o quanto ela ainda está presente hoje na vida adulta. Se o livro for lido por um adolescente ou com os pais para uma criança, vai gerar algumas risadas também. Eu li por completo com o meu filho, ele tem 8 anos e foi muito divertido. E agora eu convido a que você acesse a um comentário bem completo sobre esse livro, que vai começar em instantes. Então, eu tenho que agradecer ao José pela oportunidade de trazer esse tema ao nosso bate-papo e isso ter gerado esse livro, que também eu tenho como intenção deixar para os meus filhos lerem em outros momentos da vida, né? Então, atualmente tem um de 8, um de 4 anos e um bebê recém-nascido hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, 4 dias. E eu acho que vai ser interessante que eles leiam em outros momentos da vida, até para me conhecer também. Mas o livro não é um livro individual, pessoal, é um livro universal que trata temas de infância e vai gerar muita diversão para quem lê esse livro. Então, antes de você ler por completo, acesse a esse comentário que vai começar agora, começando. O som da bola no chão mudou. Para um pouquinho e pensa, o que essa frase te provoca? É exatamente com essa ideia que a gente vai mergulhar no livro do Daniel Coriolano. É um convite para a gente ouvir o passado, mas olha, não com aquela saudade do que se foi, e sim com atenção, para a gente entender de verdade o que mudou, sabe? Não só no som, mas na nossa vida. Ok, vamos lá. Logo no comecinho, o autor já joga real, sabe? Ele nos dá a chave para entender o livro todo. A ideia aqui não é aquela nostalgia de "ai, que tempo bom que não volta mais". Não, nada disso. A proposta é muito mais forte. É sobre olhar para a infância como uma maneira de estar presente, de se reconectar com o jeito de viver que talvez a gente tenha deixado para trás. E o grande símbolo de tudo isso é a bola. Pensa bem, o som dela mudou. Saiu da terra batida, do barro e foi para o asfalto liso das cidades. Essa mudança de som é uma metáfora, entende? Para uma transformação muito maior no nosso jeito de viver junto, de brincar, de estar na rua. Então, não, este não é só um livro sobre brincadeiras. É sobre o que o chão que a gente pisa nos ensina sobre a vida. Então, a primeira grande sacada do livro é essa: escutar o passado. Mas não de qualquer jeito, é usar a memória como um jeito de estar presente agora. A proposta não é fugir para o passado, sabe? É o contrário, é escutar de verdade o que ficou para trás, nos silêncios, nos tombos que a gente levou, nos cheiros, tudo aquilo que fez a gente ser quem a gente é. E olha só, não pense que é só uma coleção de historinhas. Não mesmo. O autor pega essas lembranças e transforma em pequenos ensaios, tirando lições que valem para todo mundo, de coisinhas do dia a dia. A infância aqui é tipo um laboratório, um lugar onde a gente aprendeu sobre conviver, sobre ter coragem e principalmente sobre cuidar uns dos outros. Isso tudo leva a gente para o coração do livro, para o ponto central, a rua. A rua como um quintal de todo mundo, sabe? O lugar onde a vida rolava, sem muro, sem portão. Era como se a rua fosse uma continuação da nossa casa, uma coisa só, de todo mundo junto. O livro faz um contraste muito claro, que bate forte. De um lado você tinha as casas sem muros, as portas abertas, onde a vida em comunidade simplesmente acontecia. Do outro lado, a nossa vida hoje, né? Nos apartamentos, com mais segurança, claro, mas também com uma solidão que a gente sente mesmo sem falar. E aí fica a pergunta: o que foi que a gente perdeu quando levantou tantos muros? A rua não era só um lugar, um pedaço de asfalto. Era tipo um corpo vivo.
Cada casa era uma parte importante, um órgão. E tudo parecia feito para a galera conviver. Um dependia do outro, existia uma confiança que hoje em dia soa até meio impossível, né? É esse sentimento de pertencer a um lugar que está em cada página do livro. E como é que essa vida em comunidade aparecia no dia a dia? Nas brincadeiras, claro. Mas não era só para passar o tempo. Pensa comigo, rouba a bandeira. Era pura estratégia, noção de território. Esconde-esconde. Tinha que ser criativo, usar o espaço. Até o caminhão do vizinho virava esconderijo. Futebol de meia era aprender a improvisar. E o patinete de rolimã, nossa, aquilo era engenharia pura. Cada brincadeira era uma escola da vida. Agora a gente entra numa parte muito legal do livro que mostra que as maiores lições da vida, elas não estavam nos cadernos da escola. Elas estavam no asfalto, na beira da piscina, no balcão da loja dos pais. Pega o exemplo do patinete de rolimã. Ninguém ia na loja e comprava pronto. Era um projeto completo. Tinha que correr atrás de rolamento em oficina, achar um pedaço de madeira bom, usar tira de pneu para o eixo. Era uma aula de engenharia, mas também de resiliência. Porque você caía, se ralava e aí tinha que consertar o patinete. E nesse conserto você aprendia mais um pouco. Mas a vida não é só diversão, né? E o livro não tem medo de mostrar isso. Ele encara os momentos em que as coisas davam muito errado. E é justamente nesses momentos que vêm as lições mais fortes. Tem uma história em especial que, nossa, ela fica com você. Tenta imaginar a cena. Fim de tarde, a pescaria acabando, e aí num gesto rápido, sem pensar, o anzol, que devia estar na água, acaba fisgando o couro cabeludo da própria irmã. Pensa no susto, no pânico, no medo. O autor te joga para dentro desse momento, dessa fragilidade total. Só que a história não acaba no acidente. Ela continua na reflexão que vem depois. E a grande lição é essa. Às vezes, um gesto pequeno, uma distração, é o suficiente para a gente machucar quem a gente mais ama, mesmo sem querer. É uma lição pesada, sobre responsabilidade, sobre o impacto do que a gente faz. E é essa profundidade que faz o livro ser tão... uau! O autor também faz uma comparação bem interessante entre a escola oficial e a escola da vida. Na sala de aula, ele aprendia com os livros, mas lá na loja dos pais, ele aprendia a ler gente, a negociar, a escutar de verdade, a entender o valor do trabalho. Foi essa formação dupla que construiu quem ele é. Outra coisa muito legal é como o livro nos ajuda a ver o fracasso de outro jeito. Sabe aquela receita de merengue que desandou? A corrida que ele não conseguiu terminar? O osso que quebrou numa Olimpíada de brincadeira? Cada uma dessas falhas ensinou alguma coisa. Sobre frustração, sobre os nossos limites, sobre se entregar. No fim, cada derrota era, na verdade, uma vitória. E tem uma das lições mais bonitas do livro, que é sobre ser íntegro. Tem uma história de um campeonato de pipa em que ele, ainda moleque, percebe que estão roubando e ele denuncia. E ali ele aprende que sim, ganhar é muito bom, mas só vale a pena se for na raça, se o voo vem limpo. Uma aula sobre justiça que ele teve com 8 anos de idade. Imagina só. Então tá. Depois de tudo isso, o que é que fica? Depois de todas essas histórias, o que será que o nosso passado fica sussurrando pra gente hoje na nossa vida adulta? A mensagem principal é esta. A infância não é um tempo que se perdeu. Não é uma foto velha, amarelada, guardada na gaveta. Ela é uma força viva, que está aqui, agora, dentro da gente, moldando nossas escolhas, nossos medos, nossas alegrias, hoje. No final das contas, o livro mostra que a infância continua falando com a gente em coisinhas pequenas do dia a dia. No jeito que a gente escolhe o pão na padaria, ou naquele prazer quase secreto de ficar olhando um peixinho nadando devagar no aquário. Todas aquelas experiências antigas aparecem hoje, na nossa paciência, no nosso senso de justiça, na nossa capacidade de curtir as coisas simples. E é por isso que esse livro fala com todo mundo. E com toda essa sensibilidade, o som da bola no chão mudou. Entra para aquela tradição incrível da nossa literatura, sabe? A das crônicas, das memórias brasileiras, aquele tipo de livro que pega o nosso dia a dia e transforma em algo grandioso. E para fechar, a gente termina com a pergunta que o livro deixa no ar para cada um de nós. E para você aí. Se a gente parar para ouvir de verdade, com o corpo inteiro, com a escuta atenta, o que será que as memórias da nossa infância estão tentando nos dizer sobre quem a gente é hoje? O som da bola no chão mudou é exatamente isso, um convite lindo, profundo, para a gente começar a escutar.